Vocês sabiam que as plantas também se reproduzem? Que ela precisa de animais, alguns insetos, para perpetuar essa reprodução? Vocês também sabiam que algumas plantas, ela tem como estratégia o seu aroma, né, o seu cheiro, ou o seu formato para atrair animais e insetos? Essa e outros questionamentos veremos na aula de hoje. Aqui quem vos fala é o professor Afonso, e seja bem-vindo para mais uma aula de ciência. Bom, gente, hoje estamos na nossa 8ª aula e continuando com o capítulo 5, certo? Próxima aula a gente vai terminar e encerrar de vez esse capítulo 5 e já vamos para o 6º capítulo. Estamos avançando muito bem, gente, tá? Estamos indo muito bem nas nossas aulas. Achava que a gente estava até meio acelerado, mas não. Estamos na dosagem certa, ok? Hoje ainda o assunto é sobre plantas e vamos falar um pouco sobre a reprodução das plantas. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Bom, essa é a agenda de vocês, tá? O conteúdo, reprodução das plantas e atividades se irão fazer da página 217 e 218, ok? Mas antes de responder todos aqueles questionamentos que eu fiz no início da aula, gente, a gente vai ter que fazer a correção da aula anterior, né? Porque semana passada foi nossa avaliação. O desempenho de vocês eu gostei, tá? Nota 10 para todo mundo. Eu espero que vocês também tenham gostado de fazer a avaliação, certo? E a gente vai continuando aqui. Continue mandando dúvidas, caso tenha dúvida, que eu terei o prazer de tirar a dúvida de vocês. Pois bem, pessoal, vamos lá para a nossa correção. A correção é da página 207, que era o início do capítulo, né? E a página 213. E a primeira questão diz assim, gente, ó, que é o item A. Como você acha que as plantas interferem no ar que respiramos? Bom, gente, ó, eu espero que vocês tenham colocado o seguinte. Caso está parecido, pode deixar, né? Agora, caso vocês fugiram muito do tema, tente se aproximar mais, tá? Tente fazer a correção aí. Então é o seguinte, pessoal, as plantas, elas interferem no ar que respiramos como, né? Elas liberam gás oxigênio na atmosfera terrestre. E o que é esse gás oxigênio? É o gás que é utilizado na nossa respiração, tá, gente? É dessa forma que as plantas interferem no ar que respiramos, apenas, né, ajudando a produzir mais oxigênio para podermos respirarmos, né, com mais qualidade. Ok, gente? Segunda questão, item B, ele diz assim, ó, qual é a importância da luz solar, do solo e da água para as plantas? Né? Perceba que ele está fazendo o questionamento de 3 elementos, né, que está no nosso dia a dia. E, pessoal, leva também o questionamento, né, a curiosidade de termos conhecimentos prévios sobre a importância desses elementos para a sobrevivência e desenvolvimento das plantas, principalmente para a produção do seu próprio alimento. Porque sem esses elementos, gente, não teria, né, vida na Terra, certo? Então eu queria que vocês citassem que a luz solar e a água, elas são utilizadas durante o processo de fotossíntese para a produção do alimento. Então, o processo de fotossíntese que a gente viu nas aulas anteriores é quando aquele processo quando a planta ela produz o seu próprio alimento através da água e da luz solar. E já o solo, pessoal, ele é a fonte dessa água e de outras substâncias importantes para as plantas, né? Então, é graças ao solo que as plantas conseguem fazer a absorção dessa água, captar essa água, digamos assim. E a terceira questão diz o seguinte, que é o item C. Como você acha que seria a vida na Terra se as plantas não existissem?
Gente, ó, o objetivo dessa questão é que vocês, né, venham a refletir sobre a importância das plantas para a vida na Terra, como fonte de alimento e de gás oxigênio para o ciclo da água. Então, esses desmatamentos que ocorrem em nossas florestas, né, em nossas matas, é prejudicial para a nossa sobrevivência, gente. Então, desde cedo, né, desde novinho, a gente tenta orientar vocês que preservar é extremamente importante, né? Cada planta, cada animal tem a sua determinada função na natureza. Ok, gente? Então, sempre devemos preservar. Tá? Por quê? Porque senão nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos não terão nada disso. Então, quando você estiver bem velhinho e estiver lá com neto e bisneto, e se continuar com esses desmatamentos de nossas florestas e de nossas matas, você vai começar a contar historinhas para os seus netinhos que eles não vão, né, acreditar em você. Né? Você vai dizer, não, na minha época a gente pegava água e iria tomar banho. Aí eles vão achar isso um absurdo, né? Como é que estraga a água tomando banho, né? Pois bem, é só algumas teorias que virá a acontecer caso a gente não tome providência, tá, gente? Então, preserve, preserve, preserve para continuar com a nossa sobrevivência, né? Então, gente, ó, a vida na Terra ela não seria possível ou seria muito diferente da atual, se não fossem as plantas, né? O ciclo da água no ambiente ele seria prejudicado. Por exemplo, os animais herbívoros, eles não teriam alimento e os carnívoros também teriam sua alimentação afetada, por exemplo. Perceba que até a fauna, né, até os animais, eles seriam afetados por conta disso, porque tem animais que precisam das plantas para sobreviver como fonte de alimento, e tem outros animais que se alimentam desses animais herbívoros. Então perceba que toda a cadeia alimentar da natureza, ela seria perdida. Certo, gente? Vamos lá para... Aqui são as respostas, gente. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Se quiser dar uma análise, dar uma pausa no vídeo e dar uma olhadinha nas respostas. Então vamos lá para a página 213. Ok? E ela vem com as seguintes informações. Leia as afirmações abaixo e escreva R para as que contêm informações referentes à respiração e F para as que contêm informações sobre a fotossíntese. Antes de irmos fazer a análise das respostas, gente, eu vou recapitular um assunto que eu conversei com vocês nas aulas anteriores. Eu até coloquei lá para vocês desconsiderar o minuto 17 do vídeo, né? Onde eu fiz uma pequena confusão sobre a respiração e a fotossíntese. Tá? É porque eu estava lendo uma parte, certo? E eu não consegui fazer a edição, gente. Eu sinceramente, eu não sei fazer a edição de vídeo, né? Cortar parte, certo? E para o vídeo não ter ficado assim muito quebrado, né? Aí eu preferi deixar mesmo, tá? Não quis fazer outro vídeo para vocês, tá bom? Então, a partezinha que eu tinha feito era a confusão, né? Eu tinha trocado a respiração com fotossíntese, tá bom? As plantas, pessoal, elas têm respiração que nem nós, seres humanos, tá? E também tem um processo de fotossíntese. Então, a gente vai entender melhor aqui com as respostas, né? Com as perguntas. Primeiro diz o seguinte, ó. Envolve a absorção de gás oxigênio da atmosfera terrestre e a liberação de gás carbônico. Isso é a respiração, tá, gente? Então você coloca aí um Rzinho, tá? Da mesma forma que nós, seres humanos e os animais, as plantas ela também têm respiração, né? Ela também absorve o oxigênio da atmosfera terrestre e libera também um pouco de gás carbônico, tá, gente? Esse processo também é muito comum nas plantas, tá? Processo relacionado à produção de alimentos nas plantas, né? A gente viu que as plantas elas produzem os seus próprios alimentos e ela produz através da fotossíntese, né? Então o processo relacionado à produção de alimentos das plantas é o Fzinho de fotossíntese. Então coloca aí no caderno de vocês. Gente, ó, envolve a absorção de gás carbônico da atmosfera terrestre e liberação de gás oxigênio.
também a fotossíntese, né? Perceba que a fotossíntese ela é o inverso da respiração, né? Então, o que acontece? Para a planta fazer esse processo de fotossíntese, ela absorve o gás carbônico que está na atmosfera, através das suas folhas, e devolve para o ambiente a liberação de gás oxigênio. Ok, gente? Animais, como o ser humano, também realizam esse processo. É a respiração, né, gente? Como eu acabei de falar para vocês. Os animais, nós, seres humanos, também realizamos esse processo. Isso é o que a gente tem em comum com as plantas, né? Que é o processo de respiração. Então, coloca aí um Rzinho nessa pergunta. Não ocorre em algumas plantas, né? Todas as plantas a gente sabe que ocorre respiração. Porém, gente, ó, o que não ocorre em outras plantas é a fotossíntese, certo? Então você coloca o Fzinho aí de fotossíntese. Porque a gente viu nas aulas anteriores que tem plantas que são como parasita. Elas se pregam em determinadas outras plantas, certo? E absorve os nutrientes dessa planta, né? Um parasita realmente, né? A gente viu lá o cipó, né? A trepadeira, enfim. Tem muitas plantas que não realizam o processo de fotossíntese. Elas sobrevivem roubando, captando, absorvendo nutrientes de outras plantas, né? Elas se engancham em outras plantas e aí ela vai pegando os nutrientes dessa planta. Certo, gente? A gente viu também que tem algumas plantas que são híbridas, né? Algumas plantas que vivem em situações muito escassas, em ambientes muito escassos, onde ela não consegue fazer o seu processo de fotossíntese para poder evoluir, aumentar, elas, né, adaptaram um sistema de absorver nutrientes através de pequenos insetos, né, pequenos animais, enfim, são as chamadas plantas carnívoras, né? Que são plantas híbridas, né? Que ela tem, além do processo de fotossíntese, ela também tem esse processo de absorção de nutrientes através, né, da captura de presas. Ok, gente? Vamos para frente. As plantas precisam regular a quantidade de água no organismo. Quando a transpiração está reduzida e as raízes absorve grande quantidade de água, as plantas podem eliminar a água sob a forma de pequenas gotas. Observe nas bordas das folhas, né? Então aí você percebe que as folhas de morangueiro, né? Você tem aí algumas gotículas de água. Porque água demais, pessoal, também não é muito bom para a plantinha, né? Ela não consegue absorver toda essa quantidade de água, assim como nós também, né? Ela tem que fazer essa regulação. Da mesma maneira como a gente faz a regulação da água através da eliminação pelas excretas, né? Ou seja, através do xixi, as plantas, ela faz a transpiração, né? Ela reduz essa quantidade de água através da transpiração. Elas ficam suando, digamos assim. Aí embaixo tem o seguinte, pessoal, decifre o código abaixo e descubra o nome desse processo. Aí você tem, ó, uma guitarra, mais um taco, mais o C cedilha, mais o pão, né? Menos o P, certo? Menos o P do pão. Aí você vai pegar e juntar as iniciais do jeito que estão aí, ó. Por exemplo, a guitarra. Você tem aí o itarra, né? O G, o Gu de guitarra, menos o itarra, né? Então fica só o Gu. Gu, mais o taco, você tira o CO, fica só o tá, o C cedilha e o pão menos o P. Então fica ão. Então, pessoal, o nome desse processo que as plantas fazem, essa transpiração, a gente chama isso de gutação, tá? Então é gutação, o processo, né, que as plantas têm de fazer a regulagem do excesso de água, né? fazer a regulagem, reduzir o excesso de água, fazer a regulação do seu organismo. Ok, gente? Então essas foram as nossas questões. Dúvidas? Depois mandem para a gente aí poder tirar as dúvidas de vocês.
Então vamos lá para a nossa aula. Qual é a principal característica dos seres vivos? E aí, gente? Qual é a principal característica dos seres vivos? Me responda aí, qual é a principal característica dos seres vivos? O que é que todos os seres vivos têm em comum? Gente, ó, o objetivo dessa questão é retomar a definição do ser vivo, certo? Eu espero que vocês entendam o seguinte, ó, que a principal característica do ser vivo é a existência de um ciclo de vida. Ou seja, um ser vivo, ele nasce, ele cresce, pode se reproduzir e morre. Então perceba, gente, ó, que a principal característica dos seres vivos é o ciclo de vida. Nascimento, crescimento, reprodução e morte. Todos os seres vivos eles fazem isso, certo? Bom, então vamos lá para a reprodução das plantas. Isso mesmo, gente, as plantas elas se reproduzem. Vamos entender aqui essa menininha conversando com a mãe dela. Ela diz assim, ó: agora eu sei como as plantas se alimentam, respiram e transpiram, né? A gente viu que se alimentam pela sua produção, fotossíntese. Elas respiram da mesma maneira que a gente, né? Absorve oxigênio e joga para a atmosfera gás carbônico. E elas transpiram, né? Que é aquele processo de gutação que a gente viu agora na questão anterior. Mas as plantas também se reproduzem? Claro. Assim como outros seres vivos, as plantas também se reproduzem. Então vamos entender como é que é feita essa reprodução. As plantas, pessoal, são seres vivos, né? E por isso apresentam o ciclo de vida. Ou seja, elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Agora vamos estudar a parte do ciclo de vida das plantas, a reprodução. Então hoje vamos ficar só com a reprodução. A reprodução é um processo importante para o ser vivo, pois é por meio dela que são formados novos seres vivos. As plantas podem se reproduzir de diferentes maneiras. Algumas delas se reproduzem com auxílio das flores, como mostra o esquema a seguir. Tá? Então leia a seguinte ordem crescente dos números. Então antes da gente ir para a sequência numérica de como é que é feita a sua reprodução, eu quero que vocês façam uma reflexão e entendam o seguinte, ó, que é graças a esse processo que são formados novos seres vivos, né? Então, a perpetuação das espécies vegetais, elas vão se adquirindo a partir de um processo de reprodução. Então, perceba que esse processo de reprodução, ele não pode ser afetado, né? E as plantas, elas são diferentes dos outros seres vivos. Por quê, gente? Por quê? Porque ela faz uma reprodução através de uma maneira indireta, gente, certo? Ela precisa de outros seres vivos para poder se reproduzir, que não ficou um negócio meio ilógico, né? Mas assim, ela precisa de outros seres vivos que não forem de sua espécie, para se reproduzir, como pássaros, como abelhas, como diferentes outros tipos de insetos. Certo? Então vamos ver como é que é a sua estrutura, né? Então, primeiro, pessoal, a gente tem a estrutura das flores, né? As flores, certo? Elas apresentam um conjunto de estruturas reprodutivas femininas, chamada gineceu, e um conjunto de estruturas reprodutivas masculinas, chamada androceu, tá? Então, o gineceu, ele encontra-se o ovário, que contém um ou mais óvulos. No androceu encontra-se os grãos de pólen, que possui as células sexuais masculinas. Tá, gente? Então aqui você percebe, ó, o gineceu e o androceu. Tá? Então a mesma estrutura de uma flor, ela apresentam as duas estruturas reprodutivas, tanto masculina como feminina. Certo? Depois, pessoal, da estrutura das flores, a gente vai para a polinização e fecundação. Então, para que ocorra a reprodução, o grão de pólen, ele precisa entrar em contato com o gineceu, né?
que é a parte feminina da flor, né? Esse processo ele é chamado de polinização e pode ocorrer com o auxílio do vento, da água e de outros animais como as abelhas, o beija-flor, certo? Ou outros tipos de inseto. A célula sexual masculina, presente num grão de pólen, ele une-se à célula sexual feminina, presente no óvulo, em um processo chamado fecundação. Como resultado, o óvulo dá origem à semente e o ovário pode dar origem ao fruto. Gente, ó, é muito importante essa reprodução. Ó, vou contar uma historinha para vocês bem rapidinho. Na casa de minha mãe, a minha mãe mora num sítio bem grande, né, no interior. E é muito legal lá, gente. Ela plantou um pé de laranja lá. E um pé de laranja já está enorme, grandão. Já deu fruto uma vez. E hoje, pessoal, ele não dá mais fruto. Já está com uns 3 anos, eu acho, ou 2 anos por aí, que ele não dá mais fruto, certo? E às vezes eu ficava perguntando, mãe, por que esse pé de laranja não dá mais fruto? E ela, não, meu filho, eu não sei por quê. Ele floresce, dá flor, mas não está dando fruto. Aí foi que um tempo eu parei para pensar e analisei o seguinte, ó, que naquela região que ela mora não tem outros pés de laranja, pelo menos do tamanho dela. Então o que acontece? Ela não está se reproduzindo, certo? Ela dá flores, mas não dá fruto, porque ela não encontra um parceiro para fazer essa reprodução, certo? Fazer essa troca de polinização. E a gente vai ver a terceira, pessoal. A terceira é a dispersão. As sementes podem ser liberadas dos frutos e espalhadas no ambiente, em um processo chamado de dispersão. Ela pode ser realizada pela própria planta, pela água, pelo vento ou por animais que se alimentam dos frutos e liberam a semente no ambiente. Então a dispersão, pessoal, é extremamente importante, certo? Porque ela consegue fazer o florestamento de áreas que anterior foram devastadas, né? Foram arrancadas. Então, por isso que a gente não deve, né, matar os passarinhos, matar aqueles animais que se alimentam de fruta, como os macacos, certo? Não pode matar os morcegos. Morcego, professor, que nojo. Gente, ó, os morcegos, ele é um dos principais dispersores de sementes, certo? Os morcegos, eles se alimentam no período noturno, né? Porque a luz do sol afeta eles, né? Que eles são cegos. Então, gente, ó, quando ele sai para comer em bandos e ele sai espalhando semente, né? Que é uma beleza. Então, pessoal, como eu falei desde o início, né? Preservação. Cada animal tem um papel importante na natureza. Perceba que é tudo um ciclo, né? E tudo vai depender um do outro, tá certo? E por último, pessoal, tem uma germinação. As sementes que são dispersas no ambiente, elas podem encontrar condições adequadas para se desenvolver e dar origem a uma nova planta em um processo chamado de germinação, tá? Pessoal, ó, perceba que aqui a gente está falando só de uma parte de reprodução. Tem algumas plantas que a germinação não funciona, ela vai funcionar somente por broto, né? Onde as plantas, ela se reproduz através de broto, né? Ela vai ter seus descendentes através do broto, como a bananeira, né? A siriguela, enfim. Tá? A semente delas não germinam, ok? Mas a maioria das plantas sim, tá, gente? Então perceba as estratégias que algumas plantas têm para a polinização, pessoal. Ó, você já percebeu que existem flores com diferentes formatos, cores e aroma? Essas características das flores são estratégias que as plantas apresentam para atrair animais para a polinização. Por exemplo, pessoal, ó, o cheiro de algumas flores, ela é capaz de atrair insetos, como abelhas, mariposas, besouros e moscas, ou até mamíferos, como os morcegos, né, que eu falei antes. A raflésia, pessoal, produz um cheiro de carne podre, que atrai moscas, as quais auxiliam na reprodução das plantas, né? Que é a raflésia, é esse tipo de planta aqui, ó, tá? Algumas flores apresentam formato semelhante ao de animais,
como a orquídea, né? Essa orquídea aqui, ó. Ela apresenta flores com formato semelhante ao da fêmea de uma vespa. O macho dessa vespa pousa na flor, confundida com a fêmea, auxiliando na polinização da planta. Então, perceba que algumas plantas, elas utilizam-se de algumas estratégias para atrair um determinado tipo de animal. Até elas têm inteligência, né? Então vamos lá, pessoal, ó, reprodução vegetativa. Algumas plantas apresentam reprodução vegetativa. Ou seja, podem se reproduzir a partir de outras partes, como folha, raiz ou caule. Veja a atividade de Caio realizou para observar esse tipo de reprodução. Lembra-se que eu falei agora há pouco? Da bananeira, da seriguela, né? Tem outras plantas também. Se eu não me engano, a cajarana também, ela se reproduz a partir de algumas partes, né? Então vamos lá, ó. Caio retirou uma folha de uma planta chamada folha da fortuna. Já colocou no solo de um vaso. Ele passou alguns dias irrigando o solo do vaso e então percebeu que algumas raízes começaram a surgir na borda da folha. Após alguns meses de cuidados, uma nova planta se formou a partir de um dos brotos que se desenvolveram na folha, certo? Então perceba que quando você pega parte de uma planta, que ela não tem uma reprodução por polinização, você pode fazer essa reprodução por chamada vegetativa. Então, pessoal, ó, o que foi que eu estudei, né? Foi que eu estudei que as plantas, elas são muito mais que folhas, caule, flor, fruto, semente e raiz. Elas são seres vivos que realizam diferentes processos, os quais, de um modo ou de outro, elas interferem na vida de todos os outros seres vivos, inclusive dos seres humanos. Tá? Então vamos revisar um pouco do que você estudou nesse capítulo. Primeiro, pessoal, ó, que o gás carbônico, a luz solar e o gás oxigênio, tá? Eles são chamados, isso quando eles são juntos em uma folha, a gente chama de fotossíntese, que é o processo pela qual as plantas reproduzem seu próprio alimento. O gás oxigênio, quando a folha ela absorve o gás oxigênio e devolve o gás carbônico, a gente chama esse processo de respiração, certo? Androceu e Guinnesseu. A gente viu que uma planta ela tem as duas estruturas reprodutivas, masculina e feminina. Né? O Androceu é a estrutura masculina e o Guinnesseu a estrutura reprodutiva feminina. E a transpiração, né? A gente viu que as folhas, que as plantas elas transpiram, né? Através do vapor de água, né? Que elas ficam suadinhas e com o calor solar elas transpiram. As flores possuem um conjunto de estruturas masculinas, Androceu, e o conjunto de estrutura feminina, Guinnesseu. A polinização pode ser realizada por animais que auxiliam na reprodução das plantas, como eu falei agora há pouco, né? E temos a germinação da semente e dá origem a um novo ser vivo. Tá, gente? Então essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tenha aberto a mente de vocês para mais conceito de preservação, que é extremamente importante. E na próxima aula a gente vai estudar a abertura do capítulo 6, que é a relação entre os seres vivos, né? Então é o último capítulo do módulo 2, certo, gente? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.